As tarifas do Trump chegaram, galera. É isso aí. As tarifas chegaram e o Brasil no meio desse fogo cruzado, tá? Então vem comigo. Fica aqui até o final do vídeo para você entender tudo que tá pegando agora no mercado internacional, no mercado financeiro, para você ter ideia como isso pode te afetar, tá? Olha só, já que vocês pediram, tá? A gente vai falar aqui, né, sobre esse tema que tá sacudindo aí, balançando o mercado internacional. E é lógico que isso pode afetar diretamente o seu bolso e o meu bolso também, né? Então é importante que a gente saiba o que está pegando. Então o presidente dos Estados Unidos, né, o Trump, ele voltou a atacar com tudo, propondo e aplicando um pacote novo de tarifas, né, sobre produtos importados. E essa tarifação, o tarifaço, já começa a valer essa semana, tá? Então já entrou em vigor, o pau já tá quebrando. E assim, essas medidas, elas não são só simbólicas, turma, elas estão gerando reações já pesadas em outros países, influencia bolsas, influencia moedas, influencia commodities. Então todo o mercado em si tem sofrido um impacto muito imediato. E é lógico, quando o gigante espirra, o que acontece? O mundo inteiro pega a gripe, o mundo inteiro pega resfriado, inclusive o Brasil, pô. Agora me diz, você já parou para refletir até que ponto uma decisão política dessa, lá de fora, né, a decisão dos Estados Unidos, pode influenciar nas suas decisões, nas minhas decisões, no seu dia a dia, no meu dia a dia, né? Até que ponto isso pode influenciar nas nossas decisões como traders também. Então, vamos lá, vamos fazer uma dinâmica interessante que vamos começar do início para vocês entenderem o que está rolando. O que são essas tarifas? O que é esse tarifaço, tá? Como que funciona? Basicamente, a tarifa é uma taxa que o país, tá, ela cobra sobre produtos importados, ok? No caso dos Estados Unidos, o Trump aplicou uma regra de tarifa recíproca, ou seja, se um país coloca barreira para o produto americano entrar lá, os Estados Unidos vão fazer o quê? Eles vão revidar, colocando tarifas no produto deles naquele país, ok? E as taxas começaram o quê? Com 10% e variam, cada país tem uma taxa diferente. Ele literalmente criou uma tabela, tá? uma tabela de tarifas para cada país ou região. Mas dependendo da, vamos dizer assim, injustiça percebida, pode subir ainda mais depois, tá? Então não é fixo isso aí não, só para você ter uma ideia. União Europeia vai ter taxa de 20%, Reino Unido 10%, China 34%, Brasil 10%. E por aí vai, tá? A ideia dele é proteger a indústria local americana e estimular mais a produção interna, tá? E, lógico, punir países que, na visão dele, se aproveitam do comércio internacional. Ele literalmente não joga para perder. É simples assim, tá? Agora, será que é verdade que isso funciona? Ou só agrava o que? Conflito? Aumenta preço, dificulta o comércio, dificulta, né, o comércio internacional. A China, só para você ter uma ideia, a China não perdeu tempo, né? Ela respondeu rápido. O que eles fizeram? Retaliaram. Meteram o quê? 34% sobre produtos agrícolas e industriais dos Estados Unidos também. Então, lançou taxa aqui, ok, para você também de volta. E outra coisa, ameaçou cortar exportações de material para eletrônico, veículo, elétrico, tecnologia em geral. Então, o pau tá quebrando. É uma guerra muito forte aí, Estados Unidos e China. Lembrando, né, que essa tensão entre eles não é desde agora, né? São duas potências mundiais e literalmente lideram o mercado. Eles já travaram aí se não me engano, 2018, 2020, uma guerra comercial muito grande que custou para os dois lados saíram perdendo. E agora com a volta desse embate, né, dessa briga, o mercado já está reagindo com muito mais nervosismo, né? Então pode ser que isso aí dê uma escalada e o negócio fique pior a partir de agora. Agora o mais importante, o mundo tem hoje condições econômicas de aguentar uma nova, vamos dizer assim, guerra comercial? Será que o mundo aguenta essa pancada? E o Brasil? Como é que ficou a situação do Brasil nessa situação, tá? O Brasil entrou nessa lista aí, né, dos que foi afetado, mas com a taxa menor, foi 10% só, ok? Então o Trump, ele decidiu, vamos dizer assim, pegar mais leve com o Brasil, comparado com China, Vietnã, que foi 42, se eu não me engano, tá? Então, o Brasil sofreu um pouco menos. De início parece ser leve, mas quando se depende tanto dos Estados Unidos para exportações, né, qualquer taxa que já é imposta já preocupa muito, né? Agora, por outro lado, é uma janela de oportunidade também. Sempre tem um sinal de caos, sempre vai haver oportunidades, tá? Então, com a China buscando aí alternativa de soja, de produtos, então a China pode ser um parceiro indispensável para o Brasil. Agora a questão é, nós temos estrutura logística, política, comercial para isso, tá? Você acha que o Brasil vai saber jogar estrategicamente com a China? É isso que a gente tem, né, esperar para ver.
né? Ou a gente vai perder mais uma vez a chance de crescer, vamos dizer assim, no vácuo, né? O problema do Brasil muitas vezes é isso, eles não conseguem acompanhar, tá? Só para vocês terem uma ideia, reflexo no mercado foi imediato, né? Desde semana passada, essa semana também. O S&P 500 caiu 6%, a Wall Street caiu 5,5%, Nasdaq caiu 6%. Essa semana agora caiu mais 4%. Então, literalmente, o mercado de ações, né, caiu pra caramba. Em contrapartida, o ouro, o que aconteceu? Disparou, né? Teve uma correção na semana passada, disparou, chegou na alta máxima de novo. Estava sendo negociado, acho que 3.120 por aí por onça, né? Então, tá bem complicado, né? Analistas aí estão dizendo que pode ser que chegue 3.500, 4.000 até o fim do ano. Só o tempo vai dizer. E por que isso acontece? Porque em tempo de incerteza, o investidor, o que ele faz? Ele corre pro que é mais seguro. E o ouro é um dos ativos mais tradicionais para isso, tá? Agora deixa eu te perguntar, tá? Você costuma acompanhar essas paradas, acompanhar esses movimentos? Você sabe identificar quando que o mercado está indo para esse modo de defesa? Você faz isso ou não? Né? Então, você tem que aprender a conviver com isso. E além dos índices americanos, vale olhar também o comportamento de quê? Do mercado brasileiro, do asiático, né? Ibovespa sofreu uma versão também, o real desvalorizou pra caramba, né? Curva de juros em cima, embicando nem bem para cima. A China sofre um momento delicado, crescimento abaixo do esperado, tensão geopolítica, tem muita coisa. A gente tem que estar por dentro disso. E você, o que você faz? Você já pensou em como que você se adapta em relação a tudo isso? Como que você investe, como que você opera? Tá? As coisas não acontecem assim por acaso, tá? Você tem que estar por dentro e tentar explorar as melhores oportunidades, ok? Agora, isso tudo é o que? Instabilidade, certo? E a pergunta que eu deixo para você. Como trader, como investidor, o que você faz? O que você faz para sobreviver, passar por esses períodos? Até que você consiga prosperar, tá? Então se liga só, em 4 estratégias que pode colocar na frente dessa curva, tá? 4 coisas. Mais importante, eu vou te explicar o que cada uma significa para você entender de verdade como você aplica isso no seu dia a dia, tá? Primeira coisa, proteção com hedge, tá? É estratégico. O que é hedge? Basicamente, uma forma de você proteger contra possíveis perdas, tá? Hedging. Então vamos supor, você tem ações brasileiras, né, na sua carteira, mas você está vendo o dólar subir por causa dessas tensões. O que você pode fazer? Você pode comprar contratos de dólar futuro. Então, ou investir em ativos, né, que estão atrelados à moeda americana para equilibrar essa balança. Isso é chamado de hedge. Então, assim, se a bolsa cair e o dólar subir, o prejuízo de um lado ele é compensado pelo ganho do outro, tá? Mas claro que isso não é a diversão. Você tem que ter a gestão muito correta, a gestão de risco também, tá? Então, pensa, a primeira estratégia que você pode usar. Segunda, aproveitar de quê? Da volatilidade. Com técnica, sem emoção, tá? Aproveitar da volatilidade. Por quê? Volatilidade assusta muito, né? Porque tem muita gente que não sabe usar. Mas quem opera no curto prazo menor, ótima oportunidade. E você pode alavancar os outros também. Esses movimentos que eles fazem, eles nos dão sempre brechas. Day trade, swing trade, ações, índices, moedas, se move muito rápido, muito volume, muita liquidez. Então se você tem uma boa leitura do gráfico, um bom gerenciamento de risco e entra com um profissional formado, só vai lucrar, pô. Tá? Que dá para pegar esses movimentos em tempos normais, ao invés de esperar e o mundo acabar, tá? Agora preste atenção, você entrar só porque que parece que vai, não, agora vai subir, já acaba demais. Isso aí é receita para dor de cabeça, pô. Você tem que ter uma estratégia definida, você tem que saber que você não está operando por impulso, tá? Terceiro, estude ciclos econômicos, tá? O mercado fala, basta ouvir, interpretar. Todo o mercado ele se move em ciclos, expansão, pico, contração, recuperação. Você tem que aprender tudo isso, tá? Então, se a gente está entrando em um ciclo de contração, é uma possível recessão nos Estados Unidos, alguns setores, naturalmente, eles vão fazer o quê? Se tornar mais resilientes. Exemplo, saúde, alimentação, energia. As pessoas continuam consumindo. Vem crise, passa crise, a gente continua consumindo, tá? Então, enquanto isso, setor cíclico como turismo, construção, tecnologia, tende o quê? Tende a sofrer mais. Então, saber identificar em que ponto desses ciclos que a gente está e, né, como que você pode escolher melhor para alocar o seu capital, esse é uma estratégia também que você pode usar, tá?
Você acostuma a acompanhar esse ciclo, você sabe o que é isso? Você só percebe quando a notícia vem na CNN, tá? Diversificação, tá? Pensar só no Brasil não é o suficiente também. Você precisa diversificar onde que você vai operar, onde que você vai entrar, onde que você vai investir, tá? Você não pode operar só ações americanas, só índices europeus, só comunidade, só cripto. Você tem que saber onde você aloca, onde você distribui seu portfólio para você conseguir aproveitar das melhores oportunidades, tá? Então, se o mundo está instável, você pode se proteger, porque nem sempre um investimento, um trader, ele vai te tá trazendo lucro. Você tem que equilibrar a balança para que no fim você mantenha os seus lucros, tá? Manter uma carteira equilibrada para que enquanto um estiver sofrendo, você consiga lucrar na outra, tá? Porque no fim das contas, esse tarifaço aí, tá? Essa nova ordem de tarifas do Trump, o que acontece? Ele reacende uma chamada muito perigosa, tá? Então, se antes o mundo buscava recuperar a estabilidade, né, depois do Covid e tal, agora o que a gente enfrenta? Novamente um risco de fragmentação comercial. O Brasil é um país emergente, certo? Né? Tem tudo para crescer, Mas o que precisa? Mover com estratégia. E o investidor, o trader, você, quando a gente entende isso, pode não se só proteger, mas aproveitar também das oportunidades que aparecerem. E assim dá para você fazer dinheiro. Agora me conta, você está preparado para agir nesse cenário dessa recessão americana? Ou você está ainda esperando, vai cair do céu, tá? Pense nisso, beleza? Se você curtiu o vídeo, tá? Se te ajudou, se esclareceu, deixa o seu like, se inscreve no canal, mande para quem precisa ouvir, tá? Muito importante. E é isso, não entre em pânico, não precisa entrar em pânico. Afinal de contas, são situações 100% fora do seu controle. Faça aquilo que você planejou somente, que eu tenho certeza. Se você planejou, você consegue executar. E assim, lógico, você vai ter muito mais resultados, tá? Não haja no impulso, não haja na emoção, não haja porque fulano falou, enfim. Faça o seu planejamento, execute o seu planejamento. Tenho certeza que no final das contas você vai lucrar. Aquele abraço.